Você acredita em pacto? Acha que uma pessoa pode ter mais sorte, mais sucesso, se fizer um pacto com uma criatura do submundo? Entidades que são adoradas ao longo da história. É verdade que, dependendo do lugar e da época que você procure, você vai ver que são chamados por vários nomes. Mas, estranhamente, essas criaturas pedem basicamente a mesma coisa. O que faz as pessoas acreditarem na versão bíblica de que essa entidade, na verdade, se chama Ra-Satã. E ele tem muitos nomes porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E veio enganar e destruir. Nós cristãos acreditamos nisso, apesar de que hoje é feio você falar que acredita nesse tipo de coisa. Mas a dica do nosso querido irmão Pedro Nedved, falando dessa famosíssima cantora Taylor Swift, de um sucesso extraordinário, sem dúvida nenhuma, porém cheio de teorias conspiratórias contra ela. Essas teorias não passam de bobagem, você sabe disso, afinal de contas, nunca se realiza, não é? Bom, você que está desperto, meu irmão que acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo. Você sabe que não é bem assim, mas, enfim, estamos nos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Simplesmente dar uma opinião é muito trabalhoso. Mas eu começo mostrando essa imagem para você, que você tem a imagem da Taylor Swift e tem a imagem de Zena Lavey. Olha que as duas são idênticas, né? Muito parecidas, só que uma é mais antiga. E por pura coincidência, meus irmãos, ou não, ela era uma satanista assumida. Ela fez vários trabalhos, era literalmente, se tivesse um papa, ela seria a papa mulher do satanismo. E lá nos Estados Unidos, muitas pessoas acreditaram por muito tempo, e há quem acredita até hoje, que a Taylor Swift seria um clone gerado através de pesquisas sombrias, sabe-se lá onde, em alguma ilha, em algum castelo, comprado pela elite do mundo, quem sabe, né? Não passa de uma teoria maluca. E nesse caso, nessa teoria maluca, nessas mentes fantasiosas, afinal de contas, como eu disse, nunca aconteceu nada do tipo, né? Então, essa menina seria um clone dessa outra, que era a dama do satanismo, e ela teria sido aperfeiçoada e achado uma maneira de conseguir muito mais fiéis do que essa outra. Para você ter ideia de quem é essa Taylor Swift, não é só as estranhas coincidências que têm acontecido no show dela, né? Uma garota aqui do Brasil que fazia o 13, tinha 2 serpentes no brinco, ela faleceu do nada, né? A amiga dela, se você ver o depoimento completo, ela disse que ela estava super bem, cheia de energia, e na segunda música ela se emocionou muito, porque segundo ela, essa segunda música era a favorita da amiga dela. E nessa emoção tão grande, ela veio a falecer ali mesmo, né? Depois, outro fã também foi esfaqueado e acabou perdendo a vida. Embora as pessoas não acreditem, meu irmão, hoje em dia, né, somos levados a ignorar o lado espiritual, mas mesmo que a pessoa saiba ou não, e se ela não sabe é pior ainda porque ela fica indefesa, certas formas de culto, de cultuação, se modernizaram e passaram a fazer parte de coreografia, saibam os artistas ou não. Nós já fizemos análise de alguns, mas isso tem ficado cada vez mais difícil de ser feito. Mas teve uma determinada cantora que o avião dela caiu e ela também estava vestida de xadrez. Uma menina que sempre pertenceu à igreja e que nunca se vestiu daquela maneira. Geralmente chega a própria gravadora, os grandes empresários e diz: olha, eu quero que você implemente isso no seu show. Vai dar mais certo. E de fato dá, porque essa castidade sombria do submundo, ela acaba, meus irmãos, tomando conta do palco. Acaba tomando conta das pessoas presentes ali. Elas não sabem, mas elas estão totalmente fissuradas, adorando um ídolo, como se fazia antigamente. A força que essas entidades, a influência que ela exerce sobre uma pessoa, principalmente que não tem a sua espiritualidade, não se revestiu, assim como Cristo nos ordenou, da armadura de Deus, é muito grande. E desse jeito, a pessoa fica à mercê de qualquer coisa. O pior, meus irmãos, lembra que no começo do vídeo a gente falou que, embora essas entidades tenham vários nomes e sejam entendidas de várias maneiras ao longo dos séculos, elas pedem basicamente a mesma coisa, que é a adoração, devoção e, muitas vezes, sacrifícios. Essa garota, a Taylor Swift, ela foi a menina que mais ganhou dinheiro do planeta em 2015.
Dona de incontáveis hits, entre eles uma música chamada Bad Blood. Ganhou 10 prêmios Grammy e um squad de celebridades. Já a outra, né, que ela supostamente teria copiado, a norte-americana Zena Galeta LaVey, hoje tem 52 anos. E foi entre 1985 e 1990 que ela se tornou a grande sacerdotisa da Igreja de Satã. Porta-voz, o trabalho dela era divulgar e enaltecer em todos os cantos os feitos da religião. Aos 3 anos de idade, teve um batismo mais controverso de todos os tempos, celebrado pelo próprio pai dela, que foi quem introduziu ela nisso. O nome dele é Antônio LaVey, fundador da tal seita. Nós já falamos desse cara aqui. A cerimônia gerou uma publicidade absurda, porém cansada e sufocada pela doutrina, largou tudo e foi viver na Alemanha. A verdade é que a comparação entre as duas já existe há algum tempo, mas apenas agora as pessoas começaram de fato a reparar de novo, justamente pelos estranhos acontecimentos nos shows dela pelo mundo, que as pessoas começaram a dar ouvidos a essa antiga teoria maluca. Existe tanta teoria, meus irmãos, ao respeito da criação, além de ser um clone, né? Falando inclusive em ter relações durante esses rituais com várias pessoas e não saber nem o nome do pai, e assim conceber numa data certa e um determinado ritual a pessoa que sucederia todo esse trabalho e converteria muito mais pessoas a seguir os passos do maligno. Esse tipo de coisa, meus irmãos, hoje as pessoas brincam, né? As pessoas debocham e dizem, nossa, eu tenho certeza que vai aparecer, sempre cai um aqui no canal e diz, minha nossa, olha que quanta gente doida. E aí, mais uma vez, a gente vê cumprida a palavra de Deus em cima disso, porque está escrito que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E é exatamente isso que a gente vê. A gente comprova todos os dias. Existem outras matérias da grande mídia, né, dizendo que os cristãos estão acusando a Taylor Swift de bruxaria e satanismo. Porque no show dela, ela colocou uns gnomozinhos, eu até vou colocar aí para vocês sem a música, né, você tá vendo aí enquanto eu falo. Eu não achei nada demais, né? Afinal de contas, em Floresta tem várias lendas, né, sobre esses gnomos. É claro que a gente sabe o que verdadeiramente eles podem ser, né? Mas existe muitas histórias sobre isso. A mídia, meu irmão, se você procurar aí, você vai ouvir tudo isso que eu estou falando. Você vai encontrar aí as matérias deles, mas com um tom de deboche, rindo mesmo, né? Embora seja escrita as matérias, eles estão rindo mesmo de quem leva a sério. Mas na verdade isso é um desespero, porque o conservadorismo cristão, ele tem aumentado. Cada vez mais, meus irmãos, as pessoas estão vendo, principalmente com o cumprimento da agenda, né? A agenda maluca que a gente falou por tanto tempo, que não existe, mas cada vez mais essa agenda maluca vem se provando ser real. A cada passo que as pessoas olham e dizem, não, não é possível. Como é que alguém fez isso? Por que faz isso? Por que tem prejuízo e continua? Esse tipo de incoerência acontecendo todos os dias está fazendo as pessoas olharem para uma teoria dessa, como a da Taylor Swift ser um clone, né? Eu nem estou dizendo que isso é verdade, mas existe essa teoria porque ela se parece muito com a outra menina e, de certa forma, através da sua música, ela está convencendo muito mais pessoas. Porque basta você ver, mais uma vez, o comportamento daqueles fãs mais assíduos, mais fanáticos, né? E você vê um estranho comportamento. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui antes que esse vídeo não passe, né? Mas, mais uma vez, isso não passa de teoria, tá certo, meus irmãos? Impossível de acontecer. Eu vou pedindo que você siga a gente lá no Instagram, meus irmãos, porque eu tenho postado vários vídeos e vou falar várias coisas que às vezes aqui não dá, né? Então vai sair lá no Instagram muita coisa, eu peço que você me siga, inclusive as promoções do canal, o produto quando tiver, eu vou anunciar tudo lá no Instagram. É claro que eu não estou fazendo o Instagram pensando nisso, né? A ideia mesmo é ter mais uma janela para me comunicar com vocês. Mas futuramente vai ter, eu não sei quando, nem prometo, mas vai ter, tá certo, meus irmãos? Então já se inscreva, já segue a gente lá, não deixa de conferir. Amanhã, eu acho que amanhã deve sair vídeo novo no canal 1 também, com novos filmes analisados. E a bola da vez é o filme de Bruce Willis e Brad Pitt, né, sobre o fim dos tempos. Um filme muito bom, de 1995, e que já falava de coisas que nós testemunhamos anos depois. Então a gente fez essa análise lá, vale a pena você assistir, tá lá no canal 1, aqui mesmo no YouTube. E não esquece de seguir a gente lá no Insta, tá certo, família? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Agradeço demais a tua presença, compartilha, ajuda a gente, quem puder também se torna um membro. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto, família. Fui!